Olá, Zig Ziglar é uma das maiores autoridades mundiais na área de vendas. Em um de seus livros ele afirma a seguinte frase: vender não é falar, vender é perguntar. Baseado nisso, eu me propus fazer esse filme com um objetivo fundamental para qualquer vendedor de loja, para qualquer vendedor representante, para qualquer pessoa que queira trabalhar na arte de vender, que é o seguinte: a arte das perguntas em vendas. Aprender a vender fazendo perguntas. E como é que é isso? Como é que isso funciona? Então, se nós dominarmos essa ferramenta, nós teremos condições de aumentar significativamente as nossas vendas. E eu me propus agora a passar para vocês um pouco desse conhecimento, de como é que a gente faz para aumentar a nossa capacidade de vendas através de uma técnica simples, mas que precisa ser bem entendida. Antigamente, acreditava-se no varejo, que o melhor vendedor era aquele que falava mais. Isso mudou. Nos dias de hoje, eu estou dizendo assim: quem fala mais perde. Não perde nada, mas é uma maneira de a gente explicar isso. A questão é o seguinte: um vendedor de loja, um vendedor representante hoje, que quer ter sucesso em vendas, ele tem que aprender a falar menos. Deixar que o cliente fale mais. Quanto mais o cliente fala, mais informações ele nos dá para que nós possamos montar uma estratégia de negociação. Então, nosso objetivo é fazer com que o cliente fale mais. E como é que eu consigo fazer isso? Perguntando, fazendo perguntas. Então, dentro de um processo decisório de venda, nós fazemos perguntas praticamente durante todo o processo. Para a gente pensar, quando o cliente chega na nossa loja, nós abordamos ele, sondamos ele. Quando nós vamos visitar um cliente, fazer uma venda, nós fazemos perguntas para esse cliente para saber qual é a real necessidade que ele tem. Nessa sequência, nós fazemos a demonstração, fazemos a apresentação do nosso produto, tá? E nessa apresentação nós fazemos perguntas para saber se o cliente entendeu, se ele tem alguma dúvida, se ficou clara a maneira que a gente explicou. Na continuidade, podem ser geradas, de acordo com o tipo de cliente e do tipo de negociação, objeções, que são obstáculos que são gerados pelos clientes, porque eles têm dúvidas, porque eles não estão seguros ainda de que aquele negócio aí é bom para ele. Pensando assim, nós podemos fazer o quê? Ao invés de eu ficar tentando responder, tentando encontrar respostas para os mais diversos tipos de objeções que esse cliente faz, pare e simplesmente o seguinte: ouça o que o cliente está dizendo e procure fazer com que ele mesmo responda a própria objeção. Parece brincadeira, parece simplista, mas tem um fundo de verdade muito grande dentro disso que eu estou falando para vocês. Por exemplo, determinado cliente levanta uma questão em relação ao preço do teu produto. Ao invés, muitas vezes, de você ficar, não, porque o meu produto é melhor, porque o meu produto é mais barato, porque não sei o quê. Quer dizer, entra naquele velho jargão do papo do vendedor. Sabe o que você faz? Você fala assim: vem cá, mas com base em que o senhor está falando isso? Né? O produto que o senhor achou caro, o que levou o senhor a pensar dessa maneira? Deixa que ele mesmo responda, que ele vai te dar mais informação, mais subsídio para você montar a sua estratégia. Então, a arte das perguntas em vendas é essa arte. É a arte de saber colocar a pergunta certa no lugar certo para tirar do cliente uma informação. E para que serve esse método? Serve para a gente poder ter mais informação, serve para que nós possamos trazer para nós mais informações, para que nós possamos melhorar nosso poder de argumentar, de contra-argumentar em cima das objeções que os clientes fazem. Porque os clientes têm dúvidas, os clientes, por vezes, criam estratégias de negociação para barganhar descontos, criando objeções, muitas vezes, que não são verdadeiras. Então ele fala uma coisa que na verdade ele está querendo falar é outra. E nós temos que ter a habilidade de conseguir tirar desse cliente a informação necessária para poder fechar uma venda. Eu vou dar um exemplo disso para vocês.
Dentro de uma loja, quando um cliente chega, muitas vezes você atende ele, você aborda ele, você faz todo o processo de demonstração, você faz praticamente tudo certo. Chega num ponto, o cliente simplesmente olha para você e fala assim, olha, eu vou dar uma pensadinha, depois eu volto, tá bom? E quer ir embora. Os vendedores que não têm assim, ainda um bom preparo, simplesmente falam assim, então meu cartão está aqui e manda o cliente embora. Eu estou falando para você assim, que você está tendo uma oportunidade de ouro, de ter o cliente na tua frente. Então nós temos que ter argumento para segurar esse cliente na nossa frente. Para poder argumentar de uma maneira, para encontrar por que ele está indo embora. O que levou esse cliente a ir embora? Isso aqui tem que ser frações de segundo. Então, nós precisamos usar uma ferramenta para poder ver, descobrir qual é a verdadeira objeção que esse cliente está tendo, porque está indo embora e está inventando o que nós chamamos de pretexto, inventou um pretexto para ir embora. Então, dentro desse argumento, nós usamos uma ferramenta que nós chamamos rapport. Um significado, nome sintonia. Esse estudo do rapport, ele foi desenvolvido dentro da programação neurolinguística, da PNL. Então a PNL diz o seguinte, que existe uma maneira de você fazer perguntas e você extrair, retirar da pessoa a informação que você precisa e com perguntas você descobre qual é a verdade que está por trás daquilo. Por quê? Porque nós podemos pensar assim, por que o meu cliente não está falando para mim a verdade? Por que ele está inventando uma história para ir embora? É um escudo protetor, é uma defesa. Talvez ele não queira expor para você o porquê que ele está indo embora. Porque às vezes o problema pode ser você, ele pode estar indo embora porque ele não gostou de você. De alguma maneira você fez alguma coisa que ele não gostou. Isso pode ser. E ele não vai falar para você, não gostei do que você fez. A maioria não fala, ele é discreto. Discreto. Então ele fala assim, não, eu vou pensar melhor, vou falar com a minha esposa, eu tenho que ver se eu tenho dinheiro no banco, e encontra um jeito e se manda e vai embora. Mas se você quiser explorar esse cliente mais, tirar dele mais informações e procurar continuar aquela venda, porque o cliente está indo embora, a tua chance é agora. Então, o que é o rapport? É uma ponte. Uma ponte que eu quero trazer esse cliente para o meu lado da ponte. Só que ele tem que vir de livre e espontânea vontade. Então eu faço algumas perguntas. Primeira coisa que é importantíssimo quando você vai trabalhar a arte das perguntas dentro do rapport é, senhores, nós não estamos na loja, nós não estamos vendedores, nós não estamos na profissão que a gente executa hoje, que nós estamos nessa profissão. Nós não somos profissionais para ficar questionando o cliente, para ficar falando para ele que ele não tem razão. Às vezes o cliente fala uma coisa para a pessoa, não, você está enganado, não é assim, não. Então, nós temos que aproximar as pessoas de nós. Para aproximar as pessoas de nós, a gente tem que usar certas palavras, colocadas de certas maneiras, para poder o cliente se sentir acolhido aqui. Então, quando o cliente coloca, vamos dar um exemplo. Vou pensar melhor, depois eu volto. Primeira coisa que a gente fala, eu compreendo que o senhor queira pensar melhor, que a senhora queira pensar melhor, que você queira pensar melhor. Eu acredito que essa compra é importante para o senhor, não é? Sim, é importante para mim. Tá bom. Mas antes de você ir, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gostou desse produto? Ele pode falar que sim, pode falar que não. Se ele falar que sim, não, eu gostei. Que bom. E o que eu posso fazer para que você leve ele hoje? Não, sabe o que é? É que... E aí você vai descobrir qual que é a verdade. Qual que é a verdadeira objeção que estava escondida. Se ele falar assim, olha, eu não gostei desse produto. Bom, já descobriu que é o produto. Então, eu posso te mostrar um outro produto, então? E qual exatamente é o que você está procurando? Porque, nós não teremos feito uma boa sondagem com esse cliente. Então, não descobri exatamente o que foi que ele queria. Então, eu fui mostrar uma coisa que talvez não era o que a pessoa está procurando. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de aproximação. Eu descubro o que o cliente realmente está sentindo, eu descubro o que ele quer realmente, e aí eu crio uma estratégia para continuar mostrando para ele. Então, na cabeça dele fica a seguinte informação, poxa, essa pessoa está se esforçando para vender para mim. Essa pessoa está fazendo um esforço, eu vou premiar ela, eu vou comprar alguma coisa dela. Então, fazendo perguntas. Na continuidade, então, você pode usar perguntas para fazer fechamento de venda.
Por exemplo, o cliente fala assim, olha, eu gostei muito desse sofá, eu gostei muito dessa roupa, eu gostei muito desse sapato, eu gostei muito desse produto que você está vendendo, né? E você sentiu que ele está preparado para comprar, então você faz uma pergunta, né? Mas, além do sofá, você quer ver também um tapete novo para usar na sua sala? Não, não, eu só vou levar o sofá hoje. Então você usa frases de efeito, faz perguntas e deixa que o cliente compre. Então, a proposta das perguntas é o seguinte, quando a gente usa a estratégia das perguntas, o cliente tem a certeza de que foi ele quem tomou a decisão de compra, que foi ele quem comprou. Aquele rapaz lá queria vender para mim, mas fui eu quem comprei. E nós temos a certeza absoluta que fomos nós que vendemos. Porque nós criamos um caminho e o cliente foi pelo caminho que nós quisemos que ele fosse. Isso é uma estratégia de venda. E por que tem que ser assim? É simples. Esse cliente, se não comprar aqui comigo hoje, ele vai comprar amanhã com outra pessoa no concorrente. Então, eu tomei a decisão de fazer esse cliente comprar comigo, porque aqui na minha loja, aqui na minha empresa, da minha empresa é melhor comprar. Porque sou eu que estou aqui. Somos nós que estamos aqui prestando um serviço. E nós não vamos abandonar esse cliente. Vamos vender para ele, vamos acompanhar, vamos dar todo o suporte que ele precisa para que ele possa comprar a primeira vez, comprar a segunda vez e voltar mais vezes. São estratégias, são dicas importantes para que nós possamos incrementar a nossa condição, a nossa capacidade de negociarmos cada vez melhor. E por que tudo isso? Porque nós estamos buscando uma melhoria, porque nós estamos buscando um crescimento pessoal, um crescimento profissional. Nós estamos buscando viver uma vida, amanhã, uma vida melhor do que nós vivemos hoje. E por isso é que nós precisamos estudar, precisamos nos preparar, precisamos crescer, precisamos fazer hoje melhor do que fizemos ontem e fazer amanhã melhor do que fizemos hoje. É uma escolha e você pode escolher o melhor para você e porque nós merecemos o melhor. Pense no que eu falei, pense na arte das perguntas, pense nisso e sucesso para todos nós.